Lá vamos nós! Bom, o tema desse vídeo é Natal, desobediência ou falta de temor a Yahweh, o Eterno, o Altíssimo, o Deus Todo-Poderoso. Será que você comemorar essa data não vai ter nenhum tipo de efeito sobre você? Depois que você já conhece a verdade, você não é ignorante desse assunto. Mas, se caso você ainda tem algum tipo de dúvida sobre, eu comemoro ou não essa data, assista esse vídeo até o final. Se você é nação eleita, assiste com a sua Bíblia em mãos. Vamos estudar juntos, vamos buscar o Eterno juntos. O motivo de estar postando esse vídeo é justamente para levar você a mais próximo das Escrituras, porque a volta do Mashiach é próxima e ele está chamando o seu povo. Se você faz parte desse povo, você tem que começar a fazer o que é certo. Então vamos lá. O Natal é bíblico? No site A Bíblia Ensina, diz o seguinte: a festa do Natal que celebramos em 25 de dezembro, atualmente, não tem nada a ver com a data do nascimento de Jesus. Isso a gente já sabe, né? Mas vamos continuar. Na verdade, na época do Império Romano, desde muito tempo, o que eles celebravam? O solícito de inverno, conforme a minha postagem anterior. O solícito de inverno é um fenômeno astronômico que marca o início do inverno. Ok. Ocorre normalmente por volta do dia 21 de julho no hemisfério sul e 21 de dezembro no hemisfério norte. Entre os romanos, os festivais eram muito populares. O período do fim do ano marcava a Saturnália, que era uma festividade em homenagem ao deus Saturno. Celebrava desde os tempos pré-cristãos. Celebrada, né? Esta festa ocorria em 17 de dezembro no calendário juliano e mais tarde se estendendo com festividades até 25 de dezembro. Havia um banquete público, seguido de troca de presentes privado, além dos sacrifícios no templo do deus romano. A festa do Sol Invicto é incorporada aos festivais romanos no século III. O deus persa Mitra, que era identificado como o Sol, também cultuado por muitos romanos, teria nascido durante o solícito de 17 a 25 de dezembro. Divindades ligadas ao Sol, em geral, era celebrada no solícito também. O culto a Mitra chegou à Europa lá pelo século IV a.C., quando Alexandre o Grande conquistou o Oriente Médio. Centenas de anos depois, soldados romanos viram devotos da divindade, pois em 25 de dezembro de 274 d.C., o imperador romano Aureliano tornou o culto do deus Sol Invicto, Natalix Invictus Solis, oficial ao lado dos cultos romanos tradicionais. Ele fez isso após vencer uma guerra, o que o levou a celebrar tal divindade. Bom, depois eu posso até deixar o link, né, para estudo. Bom, na Bíblia, a adoração do sol, ela é muito conhecida como sendo um ato abominável ao Eterno. Em Ezequiel 8, 14 ao 16, por favor, pegue a sua Bíblia e leia. Diz o seguinte: então ele me trouxe à porta do portão da casa do Senhor, que estava em direção ao norte, e eis que lá estava assentada mulheres chorando por Tamuz. Então ele disse-me: tu viste isso, ó filho do homem? E Yahweh pergunta a Ezequiel: vire-te ainda novamente, e tu virás maiores abominações do que esta. E no versículo 16 diz: e ele trouxe-me para o átrio interior da casa do Senhor, e eis que a porta do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, estava cerca. Olha que interessante o número de homens que estavam lá, cerca de 25 homens.
25 homens, 25 de dezembro. Nossa, como as coisas começam a ter uma certa semelhanças, né? Com suas costas voltadas ao templo do Senhor, ou seja, as costas dele estavam voltada ao templo do Senhor, olha só. E as suas faces em direção ao leste, e eles adoravam o sol em direção ao leste. Ou seja, no versículo 14 diz que tinha mulheres se assentadas, chorando por Tamuz. E logo em seguida ele viu homens que estavam com as suas costas voltadas do templo do Senhor em direção ao leste, e eles estavam adorando o sol. Eles estavam adorando o sol. Ok, né? Bom, você sabe o que a Bíblia diz a respeito de adoração aos astros? Em Deuteronômio 4:19 diz o seguinte: E não levantes os teus olhos ao céu, e quando vires o sol, e a lua, e as estrelas, e todos os exércitos do céu, sejam impelidos a adorá-lo, e sirva aquele que é o Senhor Yahweh, o teu Deus. Distribui a todas as nações debaixo de todos os céus. Eu trouxe esse versículo, mas a Bíblia é repleta de mensagens do Eterno falando ao povo para não adorar os astros. Não adore os astros. Os astros, eles são criação do Eterno, assim como você e eu. Somos criaturas feitas pelo Criador. E os astros também. Eles são criados pelo Criador, pelo Eterno. Não se deve adorar criatura. Adore o Criador. Entende? É Ele que você deve curvar e adorar e pedir. É o Criador, não a criação dele. O pagão adora a criação. Essa é a diferença. Aqueles que são seguidores verdadeiros do Eterno adoram ao Criador. Bom, Atos 7:51 diz assim: Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito de Deus, de Yahweh. Assim vós sois como os vossos pais, teimosos, não ouvem, fazem o que quer. O Eterno está dizendo, mas faz o que quer. Assim como diz, né? Uma lei satanista, faz o que quer e tu é o dono da lei, algo assim, eu nem sei ao certo. Mas aquele que faz o que quer, que não ouve a palavra do Eterno, como pode se dizer ser seguidor? Não é seguidor, se não está seguindo a palavra do Eterno, se não está seguindo aquilo que Yahweh diz, não é seguidor dele. Bom, a palavra do Eterno diz que você não deve adorar os astros. O Natal, ele é uma festa pagã de uma divindade, né, estipulada como sendo Deus Sol. E você ainda comemora essa data? Bom, você sabe quem foi Mitra? Eu dei uma olhada aqui na Wikipedia e fala assim que Mitra é um deus da sabedoria, dos contratos e da guerra na mitologia indo-ariana. Ariana. Vocês lembraram de Hitler? Lembrei agora. Bom, da Índia persa e Anatólia. Na mitologia persa, representa a luz. Mitra representa a luz. E bem o mundo espiritual, distinto da matéria. Ai, o Natal é cheio de brilho, né? Cheio de brilho. Nossa, é a luz, né? Ninguém sabe o porquê de todo esse brilho. Mitra representa a luz. Ele é a divindade solar. Bom, era filho do deus persa do bem, Áurea Mazda, e lutava contra os inimigos destes com a sua arma e com o seu javali. Falo o nome do javali, mas é muito difícil. Depois você procura no Wikipedia.
era identificado como o Sol, viajando todos os dias pelo céu com a sua carruagem para espantar as forças das trevas. Era uma das mais populares divindades persa. Eu vou ler mais uma vez. Ele era identificado como o Sol. A Bíblia diz que não devemos adorar os astros. E não devemos, né? A Bíblia é repleta de vários versículos falando que não se deve adorar nenhum tipo de Deus com D minúsculo. Não se deve fazer imagem de esculturas. Não se deve adorar outros deuses. Quem diz sou eu, o Eterno, o Deus de Israel, o grande Yahweh. Vamos lá. Aqui eu vou mostrar algumas imagens de Mitra. Ó, essa é a primeira imagem. E vocês vão notar uma certa semelhança de Mitra com esse Jesus, né? Que se colocaram como sendo a imagem do verdadeiro Jesus, né? Olha só que interessante. Olha. Esse daqui é Mitra, ó. E tá vendo esses raiozinhos saindo da cabeça dele? No outro também tem. A outra imagem também tem. Ó, como se fosse uns raiozinho. Por quê? Porque ele é a divindade do sol. Então a característica de Mitra, né, nos desenhos, nas esculturas que se faz dele, ele tem essa auréola, sabe? Que representa o sol. Ah, mas olha só que estranho. Ah, e nessa daqui, olha só. A cor predominante, né, é o vermelho e o amarelo, que é a cor de Mitra. Ai, olha só esse Jesus romano. Olha que interessante, ó. Aqui, ó, a auréola, né? Igual de Mitra. O vermelho, igual de Mitra. Olha esse daqui também. Olha só essa imagem, né? Que teoricamente, né? As igrejas têm como sendo o Machia. A gente sabe que não é, né? Eu já fiz um vídeo sobre isso, né? A probabilidade de Jesus, de Yahushua ser branca, é assim, sim, nula, baixíssima. Jesus ser branco, de Yahushua ser branco, tá? O povo naquela época, o povo daquele lugar em específico, a gente tem que pensar, a gente tem que ler a Bíblia e entender aonde eles estavam situados, gente. A grande probabilidade é de Yahushua ser moreno negro, não branco. Depois eu mostro mais uma vez uma foto de como realmente seria a imagem de Yahushua. Mas essa daqui não é, certo? Olha que interessante o sol atrás. Interessante, né? Mitra é o deus do sol, né? Geralmente a característica das imagens dele é essa. No dia 25 de dezembro era-se cultuado Mitra. E daí acontece que hoje é se cultuado o aniversário do Mashiach, no dia 25 de dezembro. E ninguém nota a semelhança. Ninguém nota a semelhança. E se dizem seguidores. Bom, aqui, outra festa pagã. Aqui eu peguei no site Brasil Escola, na UOL. Posso deixar também o link, não tem problema. E diz assim: outra festa pagã que teve grande contribuição para o simbolismo, né, simbolismo do Natal, né, sobretudo no hemisfério norte, foi a festa conhecida como Yule ou Jol. Essa festa acontecia entre os povos nórdicos e dela foram herdados elementos como a árvore de Natal. O Yule era celebrado durante dias e arrastava-se de 21 de dezembro a meados de janeiro. Enfim, no vídeo anterior já falei a respeito da árvore de Natal, né? Bom, em Jeremias, para quem
não se recorda, ou para quem não viu o vídeo anterior, em Jeremias 10, de 1 a 6, diz o seguinte: Ouve a palavra do Senhor. Vós, fala, ó Israel, assim diz Iahua, não aprendais o caminho do pagão, e não estáis conternados aos sinais do céu, pois os pagãos estão condenados por causa deles, porque os costumes dos povos são vãos. Pois, ó, vou até pegar aqui. Vou até pegar aqui na minha Bíblia, que eu acho que é até melhor de ler. Jeremias 10, aqui. Pois os costumes dos povos são vãos, pois um corta uma árvore da floresta, obra da mão do trabalhador com o machado. Eles a adornam com prata e com ouro. Eles a firmam com pregos e com martelo, para que não se mova. Estão posicionados como a palmeira, porém não falam. Eles precisam ser carregados, porque não podem andar. Não ficais temorosos por causa deles, porque eles não podem fazer o mal, nem também essas coisas eles podem fazer o bem. Visto que ninguém é semelhante a ti, ó Yahweh, pois és grande, o teu nome é grande em poder. Então, a prática de colocar uma árvore de Natal dentro da casa não é uma prática que vem da Bíblia, não é. Por um acaso você viu em algum momento na Bíblia o Eterno falar para o povo fazer isso? Eu já disse no outro vídeo e vou dizer de novo. As festas bíblicas, o Eterno, ele mostra como deve ser comemorado. A Páscoa, ele mostrou como deve ser comemorado. Ele diz exatamente a forma como você deve comemorar as festas que estão dentro da Bíblia. Se o Natal, se vamos supor, o aniversário, entre aspas, né, do Mashiach, que a gente sabe muito bem que não é, mas vamos supor que seja, se fosse para ser comemorada essa data, o Eterno iria dizer que era para comemorar essa data, assim como a Páscoa, assim como a festa dos pães asmos, como ele disse para o povo comemorar, entende? Assim como o Shabá. Mas ele não fala. O Mashiach veio, Yahushua veio, e ele não falou. Os discípulos não comemoraram o Natal, não comemoraram o aniversário de Jesus, eles não comemoraram. Então, por que você está comemorando? Você nem sabe a origem. Quer dizer, agora sabe, né? Agora sabe. Vai comemorar nem é de teimoso, de desobediente mesmo, né? A palavra do Eterno, por acaso, deixa claro o dia do nascimento de Yahushua? Você pega aqui, vamos pôr em Mateus, aqui, e fala, ó, tal dia Maria deu à luz ao Mashiach, que Mashiach significa Messias, tá? Deu à luz ao Messias. Tal dia, dia 25, 25º dia, sabe? Por acaso diz, a Bíblia não fala. Não fala. Eu li Mateus aqui, não fala. Lucas, não fala. Se a Bíblia não fala, por que que você está indo lá comemorar, hein? Essa data. Você sabe que não fala, então para de paganismo. Bom, na Bíblia, o único registro de uma festa de aniversário é a festa de aniversário de Herodes. Herodes era quem? Era um rei pagão. Não encontra na Bíblia nada falando a respeito de aniversário dos discípulos, não encontra. Não encontra os apóstolos, os profetas, não encontra os patriarcas falando de aniversário, nada, nada. O povo do Eterno não pratica isso, não comemora o aniversário. Não tem na Bíblia ninguém referente ao povo do Eterno comemorando o aniversário. Existe registro na Bíblia de Herodes, e Herodes não era o povo do Eterno, ele era pagão. E o que aconteceu em Mateus 14, 6 a 11? O que aconteceu na festa de aniversário de Herodes? João Batista foi morto. Depois você pega lá sua Bíblia e você lê. Foi no momento em que ele cortou a cabeça de João Batista, né, a pedido lá da mulher. Enfim, nós não temos nenhum relato, como dito, né,
de aniversário do povo do Eterno, comemorando, nenhuma comemoração, nada na Bíblia que fala a respeito disso, muito menos a respeito da data do Machia, como sendo uma data a ser comemorada, é o aniversário dele. Não é. E se fosse, porque a gente sabe que não é, ele não pediu para ser comemorado, entendeu? Não pediu. Porque você é desobediente. Bom, aí algumas pessoas falam assim, mas mesmo assim eu quero comemorar essa data porque eu me reúno com a minha família. Gente, vocês têm um ano inteiro para se reunir com a sua família. Quer comemorar uma data? Comemora a Páscoa. Que tal? Se reúne ali com a sua família e comemora a Páscoa, que é uma data estipulada pelo Eterno. O Shabás, a Bíblia fala a respeito dos sábados, do Shabás, sétimo dia. Vai lá, comemora o sétimo dia com a família. Tantos dias para você comemorar com a sua família, para você estar reunido, você vai e escolhe uma data pagã de culto a um Deus Sol, Deus com D minúsculo, tá? Um Deus Sol, escolhida lá por um povo pagão para você ir lá. Ai, é a data do nascimento de Jesus, sendo que você sabe que não é. E você vai e comemora por quê? Povo de dura serviço. Bom, ela é uma data pagã. O povo eleito não comemora essa data. Simples assim. Se você é eleito, você não vai comemorar essa data. Das duas umas, eu coloquei das pessoas que comemoram essa data, mesmo sabendo de tudo isso. Ai, eu não vou, eu não quero estudar a palavra do Eterno, porque senão, porque assim, se eu não sei, eu não vou ser culpado. Estou na ignorância. Você está na ignorância porque você quer. É uma escolha diferente. Não é porque você não tem acesso, porque você tem acesso, não tem? Que é a palavra. Você não tem? Agora você não quer ler, você não quer estudar para ficar na ignorância? Porque você quer uma escolha diferente. Então não vem dizer que, nossa, agora, né? Tô comemorando porque eu sou ignorante, porque você não é. Você não é ignorante. E se é porque quer. Diferente, como eu já disse. Enfim. Das duas, uma, as pessoas que comemoram essa data. Ou você não teme ao Eterno e por isso não obedece, e consequentemente não é eleito, porque o eleito obedece e teme, né? Porque o Eterno, ele é o criador de tudo. Para que o inimigo, Hassatã, possa fazer alguma coisa, tem que ter a permissão dele. Você entende que ele é a autoridade? Que o seu temor tem que ser para com ele? Você não tem ideia de como que vai ser o dia da grande ira de Yahweh. Você não tem ideia. Satã é uma criatura. Você entende isso? É uma criatura. O eterno Criador é o Deus de tudo. Você tem que temer a Ele. A Ele sim. Entende? Beleza. Ou então, a segunda hipótese de você ser desobediente é que você não acredita na existência do Criador. Só. Não tenho mais o que dizer. Ou você é desobediente, não teme, ou você não acredita. E o fato de você não acreditar não quer dizer que não exista, tá? Porque daí entra numa outra esfera, entra em questão de ateísmo, daí é uma outra coisa. Entendeu? Esse vídeo aqui é para as pessoas que se dizem ser seguidoras. E se são seguidoras, dizem ser seguidoras, elas não são tementes ao Eterno, porque estão comemorando uma data que ele fala que não é para comemorar. Ou melhor, ele nem fala que não é para comemorar, porque a Bíblia nem fala dessa data. Entendeu? A Bíblia fala dos costumes dos pagãos. E essa data é um costume dos pagãos. Então, não comemore. Bom, para de ser paganismo. Quer dizer, para de ser pagão. Ai. E não me diga que você é inocente porque você é conhecedor. Então a escolha é sua.
Eu não comemoro. Ai, nossa, Elisa, você é fanática. Nossa, fanática? Eu sou seguidora do que está escrito aqui, ó. Eu sou seguidora da palavra. Sou seguidora do Eterno. Ele é o meu Pai e eu o temo. Eu temo Ele, o Eterno, Yahweh. Então, por temor a Ele, eu faço o que a palavra dele diz para mim fazer. E se ela está falando para não adorar os astros, para não fazer, para não praticar as coisas que os pagãos praticam, se ela está dizendo e se ela está mostrando o que é, por que que eu vou fazer? Hein? Por que que eu vou fazer? Não tem lógica nenhuma, gente. Não tem. Então, assim, não me chame. Não me chame porque eu não vou, porque eu sou obediente ao Eterno. Entende? Não me chame. Assim, nada que se diz respeito a datas que não vem, ó, aqui, ó, da palavra, eu não vou comemorar. Não adianta. Nossa, a Elisa é chata. Nossa, nossa, mas não precisa de tudo isso. Não precisa de tudo isso. É a minha salvação que tá em jogo. Você deveria pensar na sua também. Porque se você se diz seguidor, eu acredito que o mais importante de tudo é a sua salvação, não é? O que você está fazendo nesse mundo? Você acha que a gente está aqui por quê? Por nada? Ah, levianos? Você realmente acredita que a gente está aqui sem nenhum propósito? Nossa, tem tantos e tantos relatos do mal, tantos relatos de bruxos, de espíritos ruins, tantas coisas nesse mundo e você ainda acha que o eterno Criador não existe? Se a própria Bíblia mostra quem são esses espíritos ruins, lá em Saul fala de bruxaria, em tanta coisa que a Bíblia vem mostrando e você tá aí comemorando o Natal, achando tudo bem. Aí tá bom, é a escolha sua, né? Só não diz que não foi avisado, porque você foi.